Há um ano atrás, 29 de agosto de 2017, eu começava a contagem regressiva de 100 meses para a grande tribulação. Mediante inúmeras posições bíblicas, antes que alguém repita a ignobilidade, ninguém sabe o dia nem a hora, colhe o grau 155 para conhecer o original, coloca aí hashtag 155 e você vai conhecer o escrutínio, a perícia bíblica de Matiarro, Mateus 24, Yohanan Moshe, Marcos 13, para nunca mais sair por aí dizendo ninguém sabe o dia nem a hora. Escreveram isso mais de 1000 vezes nos meus vídeos de contagem regressiva, 100 meses, 99 meses, 98 meses, 97 meses. E de lá para cá, por conta de encontros, reuniões, trabalhos e tantas coisas para cuidar, e a Bíblia original, eu parei com a contagem regressiva. Hoje está completando um ano, por isso eu estou voltando, preste atenção. Agora, agosto de 2018, a contagem regressiva está em 88 meses. Eu quero pedir para que todos vocês escrevam agora aí no chat, 88 meses. Faltam 88 meses. Faltam 88 meses para a grande tribulação. Mas como assim? Ellen White, Charles Russell, Joseph Smith, William Branham, Vó Rosa, Davi Miranda. Não. Não. Escute. Isso mediante 2026, mas pode ser em 21, pode ser em 19, pode ser em 2023, ou mais provável 2029. Com até no máximo 2033, a agenda da ONU 2030, conforme Oséias 6:2 da tipologia e todas as outras tipologias escatológicas, desde Gênesis. Quem lembra daquele revelário que está nos graus sobre o Bereshit? A primeira palavra da Bíblia, Gênesis, primeiro livro, capítulo 1, versículo 1, primeira palavra. Só ali as letras, os pictogramas revelam tudo o que ia acontecer no mundo. Só na primeira palavra da Bíblia. Assista lá, colhe os graus. Hoje, em comemoração a este ano de contagem, vou revelar os mistérios, segredos sobre o número 7, que é uma incógnita. Quem lembra? 7 representa muito, 7 representa incógnita, 7 representa XYZ, 7 representa X. E com o 0, que representa o círculo, o domo, o crivo, representando o reino, Yod, a centelha divina, a volta do jardim, o renovo, a restauração. Temos o 7 mais o 0. Coloque aí, 7 mais 0, 70. Então hoje nós vamos falar sobre os 7. 70. Coloque assim, 70 vezes 7, o número do amor da vida. As 70 semanas, 490. Quanto é 70 vezes 7? Pois eu vou falar sobre os 770. O primeiro 70. Antes, vou começar daqui. Foram 300 anos de tabernáculo. Pele de elefante, tabernáculo móvel pelo deserto. Davi ordenou o início do primeiro templo em 1015 a.C., mas as fundações do templo foram lançadas, coincidentemente, em 21 de maio de 1012 a.C., no mesmo dia da inauguração da filosofia X. Davi fundou o templo. Começou a plataforma, a base. A construção, entretanto, só foi terminar em 1005 a.C. e a consagração foi no ano seguinte, 1004, por conta do 9º jubileu, isto é, 3000
anos depois de Adão, exatamente 3.000 anos depois de Adão, Davi consagrou aquela casa que Deus permitiu, assim como o divórcio, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Como nós já revelamos tantas vezes. O que prova, mais uma vez, que nosso calendário está realmente 4 anos atrasado. 1005 terminou. Espera aí, não vamos consagrar esse ano, porque ano que vem é o 9º jubileu. Vamos consagrar ano que vem. No outro ano, presta atenção, no outro ano consagraram 1004 antes de Cristo. Eu não sei se vocês estão entendendo que de 1004 para 1000, óbvio, nós temos 4 anos de atraso. Mais uma prova de 4 anos de atraso. Alguns historiadores dizem que foi em 960 a.C., mas Flávio Joséfo e outros mais respeitados garantem ser 1004. E foi destruído pelos babilônios em 586, ou seja, foram 418 anos aproximadamente da existência do primeiro templo. Da primeira deportação em 609 a.C. até a destruição, nós temos aqui 587 a.C. e a conquista da Babilônia pela Pérsia, 538 a.C. Então nós temos 70 anos de cativeiro, de prisão, de crivo, de grande tribulação para Israel. Ao total serão, no final de 7.000 anos, 4 cativeiros que Israel passou. Então você vai escrever aí, primeiro 70 anos de cativeiro. Segundo 70, então o templo foi reconstruído em 516 a.C. com apoio do rei Ciro da Pérsia, ou seja, 586 menos 516, confirmado por todos os historiadores, 70 anos sem templo. O primeiro 70 anos sem templo do cativeiro. 70 anos de cativeiro. E agora o segundo 70 anos sem templo do cativeiro babilônico até o apoio de Ciro. Aonde aqui nós temos o Illuminati Nabucodonosor, que Deus usa como delta negativo, assim como usou Faraó. E o Ciro, rei Ciro da Pérsia, é o delta positivo. Nabucodonosor, Deus usa assim, ó. E o rei Ciro, Deus usa assim, ó. Dualidade. Septo interferência da menorá, quem assistiu, quem colou esse grau, 7 velas do candelabro. Mais 7. 7. Onde vai? Tem 7. Então o primeiro 70 é 70 anos de cativeiro. Agora escreva aí, o segundo 70 é 70 anos sem templo. Não é sem cativeiro, é sem templo. 70 anos de cativeiro e 70 anos sem templo. Terceiro 70. As 70 semanas do Apocalipse de Daniel, da primeira Bíblia. São os 490 anos, 70 vezes 7. De 457 a.C. até 34 depois de Cristo, quando morreu Jesus, ou 445 a.C., há divergências entre os teólogos e historiadores eruditos, com o rei Artaxerxes da Pérsia, até 30 depois de Cristo, na entrada triunfal de Jesus, como vimos no original de Mateus, e Daniel 9 se cumpre na conclusão de 483 anos. E o Messias é morto, como predisse Isaías. Então, o primeiro anticristo de Daniel 9:26 já veio. Tito, Flávio, Domiciano, Vespasiano, em 70 depois de Cristo, como vamos falar agora. Eu estou dizendo que o terceiro 70 é o quê? Escreva aí, o terceiro 70 são 70 semanas de Daniel. Esse é o terceiro 70. Escreva aí. Terceiro 70 são 70 semanas de Daniel. Quarto 70
O segundo templo foi ampliado e reformado por Herodes o Grande para agradar o sistema religioso judaico, mas os romanos, liderados pelo general Tito, destruíram Jerusalém e o segundo templo no dia 30 do mês de agosto. E eu estou gravando esse vídeo no dia 31 de agosto do ano 70 depois de Cristo, cumprindo-se o microapocalipse: desta geração não passará. Eu vou destruir esse templo que eu permiti construir. Vontade permissiva e agora vontade perfeita. Vou destruir. João 2, 18 ao 21. Quem lembra? Que coisa. Herodes é agora o delta positivo. E Tito Flávio Domiciano, o delta negativo. Aliás, a família herodiana foi usada para manter esse templo nos dias de Jesus como delta positivo. E quem é o delta negativo agora? O delta negativo é Tito Flávio Domiciano. Vocês viram? Nabucodonosor foi o negativo, Ciro o positivo. Agora Herodes é o positivo, Tito Flávio Domiciano é o negativo. Vê a dualidade, como é que Deus vai fazendo? Você vê como é que Deus vai fazendo? Aí na sua Bíblia, você lê lá em Daniel 9:26, que tem duas expressões. Aliás, 3 vezes aparece a palavra príncipe. E os teólogos todos brigam por aí dizendo, na verdade são 3 príncipes. Um tem a ver com os macabeus. O outro tem... Aí eles têm todo tipo de interpretação. Você vai abrir agora, vai fazer uma pesquisa. Você vai ficar estarrecido com as possibilidades hermenêuticas. Mas ninguém consegue entender o que está ali. O que tem gente que me pergunta de Daniel, mas Daniel, anticristo. É tanta ignobilidade sobre esse assunto que eles conseguem tirar até que o anticristo é gay, com base em Daniel. Nós vamos ajudá-los. Com amor. Herodes foi o delta positivo. Acompanha comigo, Tito negativo. Aí em Daniel 9:26 diz sobre o povo do príncipe. E depois no 27, o príncipe, assim como falou no 25. 25, 26 e 27, esses 3 versículos, delta vez aparece a palavra príncipe. Agora só aguardamos o antimessias do macroapocalipse. Eu só quero que você preste atenção que a tua Bíblia, em Daniel 9:26, primeiro aparece povo, nação, reino do príncipe. E aí? Está falando dos montes de Jerusalém ou dos montes de Roma? Está falando de Roma ou de Jerusalém? E aí? Gente, isso aqui é tanta ignobilidade que vocês vão por aí, vocês vão encontrar gente dizendo: Emmanuel Macron é o antimessias. O antimessias vem da Turquia, é o Erdogan. O antimessias é o Trump. O antimessias é o Putin. É o Benjamin Netanyahu. Tem que ser um islâmico, tem que ser um árabe. É um francês, é o príncipe inglês, é o Barack Obama. O Barack Obama, na verdade, não é um homem, é uma mulher. A mulher do Obama, na verdade, é um homem. A verdade é que a Marisa Letícia, a esposa do Lula, não morreu, está viva por aí. Eles provam e mostram a imagem. Gente, a conspiração é uma coisa absurda. A marca da besta, você já sabe o que eles já disseram, né? É o Papa, Vulgaris Filhos Dei. Aí vem os adventistas e Delma, tu conhece. Não, a marca da verdade da besta é o domingo, Sunday, dia de Baal, dia do sol. E vem todo tipo de loucura. Sabe por que ninguém consegue encontrar o caminho? Escreva aí. Porque eles não conhecem a dualidade. Pasmem, senhores. A dualidade vai responder à escatologia. Estão preparados? Primeiro fala do povo do príncipe, guarde isso. Se já passou o microapocalipse, estamos aguardando o quê? O macro, como veremos agora. Entre a semana 69 e 70, essa última semana, 7 anos, ainda não se cumpriu. Muitos dizem, os preteristas, católicos e outros dizem, não, mas já se cumpriu, porque nós temos lá Tito Flávio Domiciano. Não tem como ter se cumprido, porque quando os zelotes
Começaram a guerra com os romanos, querendo expulsar os romanos e dominar Israel, porque metade do que entrava do PIB de Israel ia para Roma, metade para os judeus. E os judeus queriam se livrar dos pagãos romanos e dominar tudo, serem independentes, proclamar independência. E os zelotes, em nome da Bíblia, começaram essa guerra em 66 até 70. Bom, 66 até 70 dá 4 anos, não dá 7. Isso prova que não teve uma semana de dias. Está errado. Então escute. O príncipe que há de vir. Eu vou revelar para vocês. Quanto tempo Jesus ficou na terra cumprindo o seu trabalho como príncipe da paz? 1260 dias, 3 anos e meio, metade de uma semana. Paz. Quanto tempo nós vamos ter de grande tribulação com o anti-Messias? 1260 dias. Está entendendo? O primeiro destruiu o templo, que eles esperavam que apoiasse. E o segundo vai reconstruir e apoiar o templo e dar tudo o que os judeus querem, como diz Tessalonicenses 2. Tudo que eles querem ouvir, a sexta encarnada. Preste atenção. Olha só como só quem conhece a dualidade tem coerência. O príncipe que há de vir, Daniel 9:27 agora, e não mais o povo do príncipe, está para chegar agora, na nossa geração do macro Apocalipse. Mas como assim? Que isso é Apocalipse também já se cumpriu. Não tem como se cumprir, meu querido. De Nero, de Tito Flávio Domiciano, Nero que era o César desses dias de Paulo, desses dias do final do Ide por todo mundo, desses dias da destruição de Jerusalém. Depois que morre Nero, vem Tito Flávio Domiciano, faz toda essa invasão. E aí, nós temos os escritos do Apocalipse por Yohanan. Somente, isso é unanimidade, somente depois de 90 depois de Cristo. E alguns dizem até 95, 97, 98. Se ele for escrever isso exilado da ilha de Patmos só depois desse tempo, nós não temos mais como ter coerência. Você já passou o primeiro Apocalipse naquela geração. Não tem mais coerência. Estamos falando de um outro Apocalipse, por isso que eu chamo de primeiro Apocalipse, segundo Apocalipse, micro Apocalipse, macro Apocalipse. O primeiro envolve Israel, o segundo envolve Israel pro mundo. Atingindo o mundo, presta atenção. É de Roma, que é a extensão anglo-saxônica dos ingleses. Depois a extensão Estados Unidos e apoio em Israel dos askenazes, dos sionistas, é uma longa história. Que vem o apoio ao Messias da sexta, como temos revelado. Preste atenção, a única forma de entender isso é ler o versículo 25, é 25, 26 e 27, que ninguém jamais vai explicar. Quem está preparado para saber o nome dele? Eu vou deixar para falar isso aqui só no final, que se eu falar agora, desligam o vídeo. O versículo 25 prova em letras maiúsculas, embora os papiros e pergaminhos não tinham letras maiúsculas, mas o original nos traz o óbvio, que o Machia, que o ungido, que o separado, que o perfeito, que o escolhido, que o santo, que o Cristo, que o príncipe da paz é o próprio Messias. E o povo desse príncipe é Israel. Portanto, não tem anticristo no texto. % 99% de tudo que Daniel falou já se cumpriu nos dias de Jesus, nos dias de Daniel, 500 antes de Cristo, até 70 depois de Cristo. Se cumpriu em 570 anos aproximadamente. Já se cumpriu. Não tem anticristo. Anticristo é do macro Apocalipse. A única coisa que você vai encontrar é o último versículo de Daniel 9. Aí sim Daniel fala sobre o futuro. Mas espera aí, Akel, como é que o último versículo vai estar falando sobre o futuro? Esse sim não se cumpriu, vai se cumprir agora, sendo que o último versículo fala do mesmo príncipe. É que você não conhece a dualidade.
o Deus que usou Nabucodonosor e Ciro, o Deus que usou Herodes, a família herodiana, os reis, Agripa e também Tito Flávio Domiciano. Para cima e para baixo. Hexagrama. Deltas. Ampulheta. Xadrez. Sol e lua. Noite e dia. Se eles soubessem quem é o anticristo, eles entenderiam. Eu não vou falar o nome do anticristo. Quem já é evoluído aí pode dizer para mim o nome do príncipe? Dizer para mim o nome do príncipe? Quem é que vem a juntar o joio? Quem é que veio em nome de Jeová e não foi recebido e agora vem em seu próprio nome? O versículo 25 prova que o príncipe é o Messias e o povo é Israel. São os próprios judeus zelotes que destruíram. Mas como é que o povo do príncipe destruiu? Não foram os romanos, que você acabou de falar que são os romanos, a invasão não é romana? Os romanos não teriam guerra com Israel naqueles dias. Metade estava recebendo a sua parte. Roma recebia metade. Estava bom naquela tetrarquia. Eles só fizeram isso porque os zelotes quiseram dar o golpe. Quiseram expulsar pela espada os romanos. Então o próprio povo de Israel é que trouxe a guerra judaico-romana. Entenderam? É o próprio povo de Israel. É só você estudar sobre os zelotes. Estuda um pouquinho sobre Macabeus e depois sobre os zelotes. E você vai ver que são eles que trouxeram a destruição de Jerusalém e o templo. Pois eles começaram a rebelião em 66 depois de Cristo. Para entender isso é necessária a revelação sobre a dualidade sexta e dextra do Criador. Quem é Jesus? Jesus está à direita ou à esquerda? Jesus é advogado, cordeiro ou é juiz, acusador, condenador? Jesus é a mentira ou a verdade? E quem é que vem agora? É a mão esquerda do Criador. Quem entendeu? Amós 6,3. Quinto 70. Então você vai escrever aí, o quarto 70 é 70 depois de Cristo. Escreva aí, o quarto 70 é 70 depois de Cristo. O cumprimento do micro-apocalipse. Destruição não passará dessa geração. E aconteceu exatamente tudo. Se você não conhece isso aí, vá no original conosco aqui, ó, graus. Vá no original, grau 155. Cola aqui para eles o grau de Matiarro 24. Marcos 13 também. No chat gravado. Quinto 70. De 70 depois de Cristo até 135 depois de Cristo, temos mais 70 anos. Agora sem templo, mas Jerusalém estava se reconstruindo, se solidificando, voltando a crescer e agora é destruída de novo. Em 136 depois de Cristo, como diz a história, o imperador Adriano Romano mandou arrasar a cidade de Jerusalém e Jerusalém ao cabo da revolta judaica liderada por Simão Bar Coquebas. Sobre os restos de Jerusalém edificou-se uma cidade helênica, Hélia Capitolina, e sobre o monte do templo construíram no lugar do templo de Javé e Yavé um templo dedicado a Júpiter, que significa Pai Celestial, como já revelei, Capitolino. Se contarmos do início da guerra 66 depois de Cristo, quando os zelotes começaram, até 136 do imperador Adriano, temos mais 70 anos. Então escreva aí, o quinto 70 é do ano 136, ou de 66 a 136, numa nova e última destruição de Jerusalém. Quem está acompanhando o raciocínio tem que falar rápido, porque eu tenho pouco tempo. Sexto 70. Em 1948, Israel volta a florir, nascer, passando por 67 na Guerra dos 6 Dias, que foi para a unificação de Israel. Uma nova guerra, um novo conflito judaico-árabe. Sem falar das cruzadas, dos guardiões templários, da criação dos bancos. Até hoje,
2018, quando Israel completou 70 anos, bem neste ano que Donald Trump muda a embaixada para Jerusalém, Tel Aviv e Jerusalém, e Israel ganha o status de Estado-nação, com patrocínio para a volta de todos os judeus para Israel, assentamentos, patrocínio para o retorno a Israel. Em comemoração, Benjamin Netanyahu diz, abre aspas, você pode encontrar esse vídeo aqui no YouTube. Eu não vou colocar esse vídeo agora, porque ele tem direitos autorais. Que pena. Os direitos autorais complicam muito. E como eu já fui bloqueado 3 vezes por bíblias que me perseguiram e me denunciaram, não faço isso mais. Para não comprometer esse canal aqui que leva tudo a sério dentro da lei. Para não termos problema. Escute, abre aspas. Há 3.000 anos atrás, disse o ministro israelense, agora, nesse ano, 2018, o rei Davi estabeleceu nossa capital. Está confirmando, eu estou dizendo que o primeiro-ministro israelense, no discurso dele, que estava lá, a Ivanka Trump, a filha do Trump, naquele discurso, naquela inauguração, consagração, ele falou essas palavras aqui, ele está confirmando os 3.000 anos, presta atenção. Aí ele diz assim, ó, e há 2.000 anos atrás, os macabeus lutaram e recuperaram a soberania judaica de Jerusalém. E os soldados disseram 3 palavras, 1967, o monte do templo está nas nossas mãos. Em hebraico são apenas 3 palavras. Fizeram até uma moeda que você está vendo agora e você nem sabia. Está aí, ó, essa moeda na tua tela. Fizeram até uma moeda com o rosto do rei Ciro de fundo, delta positivo, e do presidente Donald Trump na frente, para comemorar, para agradecer Trump, que é um construtor, o apoio do Delta Templo através de uma Delta Guerra. Quem já assistiu o meu vídeo Terceira Guerra para o Terceiro Templo? Pois é, o que está vindo aí. Então você vai colocar assim, ó, sexto 70. 70 anos para que Israel se consolide nação-estado e tenha a volta dos judeus para o seu país. E Jerusalém seja a capital do país. Retome. Tudo isso tem que voltar, restaurar. E essa restauração se cumpriu agora, em mais 70, de 1948 a 2018. É o sexto 70. Quem está entendendo? Vamos ao último. Sétimo 70. A última semana que está para acontecer do último versículo de Daniel 9. A grande tribulação de 7 anos, sendo nos últimos 1260 dias, 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, 7, 7, 7. E o 7º milênio, como é que se escreve 7.000? 7.000, delta zeros, 3 zeros, ou seja, vamos reiniciar perfeitamente 3 vezes. A restauração de todas as coisas, como tudo começou, terminará. O jardim do Éden está vindo aí. O reino está vindo aí. Com o número 0 para mostrar o reinício de todo o ciclo. Renovação e restauração plena, completa de Israel e de toda a matéria. Então qual é? Afinal, o sétimo 70 é o milênio. É o reino. O fim é agora. Como temos vaticinado. Meus queridos, não tem perfeição maior do que essa. Até nisso, você que ainda duvida, agnóstico, ateu, cético, deveria começar a crer imediatamente. Você que está desigrejado, afastado, não se reúne, não trabalha, não produz, inerte, apático. É hora de agir, é hora de acordar,
Como disse ontem em Romanos 13, no finalzinho, Paulo disse: é hora de despertarmos do sono, porque o tempo dos gentios vai acabar. 2000 anos. Oséias 6:2. Contagem regressiva. Eu chamo a todos agora para Romanos ou Romear, capítulo 14. Truman, você tem medo, por isso não pode ir embora. Saia. Atenção! Dia 22 e dia 23 de setembro, final de semana, sábado e domingo, manifestação da verdade em várias denominações de Gramado e Canela, principalmente na Catedral Principal de Gramado e Canela, algo que nunca foi feito na história da Serra Gaúcha. Uma cidade desenvolvida, turística, uma Alemanha no Brasil, um Japão no Brasil, que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Saber bem, essencial pra vida. Ser sábio é saber se portar, saber perguntar e também responder. Ser sábio